Bom dia! Mais uma vez estamos estudando o livro de Colossenses e essa é a quinta mensagem. Agora vamos entrar num estudo que é doutrinário e também bem prático. Já tinha muitas pessoas me perguntando sobre a nossa doutrina. Eu sempre falo que nossa doutrina é que a Bíblia é a nossa autoridade, a salvação é pela graça, que a pessoa, uma vez que de verdade coloca a sua fé em Cristo, é salva por eternidade. Aí no tal ponto a pessoa fala, não, mas eu queria saber se a mulher pode usar esmalte, ou se o homem pode usar barba. Meus amados, essa não é doutrina. Doutrina é o que a Bíblia ensina sobre a si mesmo, sobre salvação, sobre o futuro, o passado, enfim, doutrina é o que a Bíblia ensina sobre a sua vida e sobre a vida eterna em Cristo Jesus. É o que a Bíblia ensina sobre Deus, o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele fará. Hoje nós estamos entrando em Colossenses capítulo 1 e nós estamos vendo o ensino doutrinário de Paulo sobre o Senhor Jesus Cristo. Tendo Cristo como Salvador, deve fazer a pessoa sempre reconhecer o que Ele é, o que Ele fez quando nos libertou do castigo eterno do pecado e deu uma nova vida e muito mais. Por isso devemos reconhecer a preeminência de Cristo sobre todas as coisas, que Ele está em primeiro lugar. Mas em quais áreas? Primeiro, na sua pessoa. Cristo é superior à criação, pois dela Ele é o Criador e sustentador. Escuta o que Colossenses fala. Em capítulo 1, começando no verso 15. Colossenses, capítulo 1, começando no verso 15. O qual é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. O Senhor Jesus Cristo, além de ser o Criador e superior da criação, Ele é a cabeça da igreja. De novo, em Colossenses 1, versos 18 a 20, fala, Ele é a cabeça do corpo da igreja e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então, por isso ele deve ser obedecido e adorado. Nota bem que nossa adoração deve ser totalmente, unicamente dado a Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele tem a preeminência e na sua obra também. Ele tem toda a preeminência, pois Ele é o reconciliador dos homens com Deus. Já pensou? O homem foi nascido separado de Deus. Ele entrou neste mundo como um pecador. Talvez você já se perguntou, eu não entendo porque eu faço tal e tal coisa. Muitas vezes nós estamos falando de coisas ruins. E nós fazemos as coisas ruins porque nós nascemos pecadores. Em Colossenses, capítulo 1, versos 21 a 23, fala,
A vós também, que no outro tempo eras estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendo ouvido o qual foi pregado a toda criatura, e há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Paulo, o ministro de Deus, que apresentou o mistério de Deus que estava oculto, estava escondido, do qual Paulo se tornou ministro da parte de Deus, como ele falou. Ele falou, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne compro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedido para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos e admoestando a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, Paulo falando, trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Cristo é a fonte de toda a sabedoria, da qual os crentes devem beber para não serem confundidos com raciocínios falazes, essas filosofias e tudo que é falso, que vamos tratar daqui um pouco. Nós temos que entender que a Bíblia fala assim, em Colossenses capítulo 1. Agora estamos em capítulo 2. Colossenses capítulo 2, eu vou ler versos 1 a 5. Porque quero que saibais qual grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Lembra? Nós já descobrimos que Paulo nunca foi para a cidade dos Colossenses, mas ele escreveu para esses amados irmãos, para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto o corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Veja só, Paulo orava por esses irmãos, porque o perigo de entrar no erro sempre está presente. O diabo está vivo, ele está solto e quer enganar o povo de então até hoje em dia. Ele anda enganando o povo sobre as verdades da palavra de Deus. Nós temos que lembrar, segundo que já lemos em capítulo 1, versos 15 a 17, que Cristo é o Criador e sustentador da criação. Tem pessoas que negam a verdade que Deus criou o mundo. Se Deus não criou o mundo, então não tem o Cristo, que era o Criador.
mas sim, ele criou o mundo, e ele sustenta, ou seja, guarda o mundo no poder da sua própria mão. Nós temos que entender, além de ser o Criador, ele é a cabeça da igreja. Pensa bem, eu já conheço muitos pastores e outros líderes religiosos que eles acham que eles são cabeça da igreja, mas não é. É o Senhor Jesus Cristo. E ele lida conosco através da palavra de Deus, ou seja, a Santa Bíblia. Cristo é o reconciliador de Deus com os homens. Pensa bem, de novo, como já explicamos, o homem nasce separado de Deus, mas Cristo morreu por nossos pecados para nos reconciliar de novo com Deus. E isso está bem explicado em Colossenses 1, versos 21 a 23. Nós temos que entender também que Cristo é o mistério de Deus. Colossenses 1, versos 24 a 29. Essa não era uma coisa bem conhecida antigamente. Os judeus pensaram que Cristo ia entrar no mundo como Messias para libertar o povo de Israel, e eles seriam dominadores do mundo e teriam o seu rei. E ele é rei, mas também o mistério era que ele veio para salvar o pecador, para salvar você, para me salvar, que não somos judeus, mas somos gentios, mas salvos pela graça, se colocarmos a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o quinto é que nós aprendemos que Cristo é a fonte da verdadeira sabedoria. O mundo pensa que tem sabedoria, mas não tem. Fora de Cristo não há sabedoria que realmente tem valor. Mas tem um problema. A palavra heresia, a teoria ou a ideia prática que nega ou contraria a doutrina estabelecida por um grupo. Em nosso caso, o grupo é o grupo que crê na santa palavra de Deus. Em Colossenses, capítulo 2, versos 6 a 19, fala o seguinte: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Está vendo? Sempre tem pessoas querendo enganar, querendo afastar a gente da palavra de Deus. Já como batistas, fundamentalistas, fomos acusados de ser adoradores da Bíblia. Ou seja, que a Bíblia tornou-se um ídolo para nós. Mas assim, ela é um ídolo. Mas aberto, lendo os seus preceitos, lendo a palavra de Deus, deixando ela controlar nossa vida, não é um ídolo mais, mas é um documento que ensina a gente como ter a vida e também como viver. Então, continuando a leitura, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele, no Senhor Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divinidade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojo do corpo, dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados
e na circuncisão da vossa carne vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Já pensou? Muitas pessoas vão para uma pessoa para pedir perdão, ou seja, confessar os seus pecados. Outros vão fazer uma caminhada para pagar os seus pecados. Os outros vão dar para os pobres para pagar os seus pecados. Mas a verdade é que Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, ele pagou os seus pecados. Voltado para a leitura, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e dele triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou nos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Pensa bem, o povo dos judeus, que era do Velho Testamento, estava tentando impor as regras do Velho Testamento sobre os colossenses. E Paulo está falando, olha, ninguém te julga se vai para festas judaicas ou vai obedecer o sábado e tudo, porque esses são sombras da nova aliança. E não está ligado a nós. Nós temos de colocar nossa fé em Cristo, tendo Cristo como Salvador, nos obriga a obedecer à palavra de Deus. O que ele ensina, a gente vai fazer. Mas, terminando a leitura, e não ligado à cabeça da qual, a cabeça é Cristo, não é? Da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligadoras, vai crescendo em aumento de Deus. Bom, os falsos mestres em Colossos tinham rejeitado algumas das principais doutrinas do cristianismo e nada menos do que a divindade e a autoridade absoluta e suficiência de Cristo. Eles ensinaram que Cristo não é Deus. Nós temos algumas pessoas hoje em dia que ensinam a mesma coisa, que Cristo não é Deus. Tem os outros que reconhecem como ele é Deus e soberano, mas não obedece. Não faz o que ele manda fazer. Colossenses apresenta Cristo como o Senhor Supremo. Com suficiência, o crente encontra a perfeição. Os primeiros 2 capítulos apresentam e defendem essa verdade. Os últimos 2 desvedam as implicações práticas. Nós temos de entender muito bem que o Senhor Jesus Cristo é Deus. A supremacia de Deus. O Senhor Jesus Cristo depende da unicidade dele com o eterno e amado Deus Pai. Então, Deus Filho, Deus Pai estão unidos por eternidade. Eles são um Deus só em 2 pessoas. Mas nós acreditamos em um Deus só em 3 pessoas. Quais são? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Colossenses, voltando para a leitura da palavra de Deus, mostrando que ele é Deus. Colossenses capítulo 1, verso 13 a 15 fala, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O Senhor Jesus Cristo mesmo, em João capítulo 10, verso 30, fala, eu e o Pai somos um. Tem pessoas que falam, não, mas eles queriam dizer sobre unido na mesma doutrina, na mesma filosofia e tudo, mas não é.
eu e meu pai somos um. Pois os judeus pegaram pedras e iam matá-lo. E ele falou, por qual razão vai me matar? Por qual boa obra? Eles falaram, não, por boa obra nenhuma. Mas tu, sendo homens, te faz Deus. Os judeus entenderam bem que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando que ele é Deus. Nele habita a totalidade dos atributos, essência e poder divino. Ele é Deus. Ele é a revelação e representação exata do Pai. E tem prioridade em tempo e primazia em categorias sobre toda a criação. Verso 5 de capítulo 1. Sua suficiência depende de sua superioridade. A convicção da soberania absoluta de Cristo impulsionou, motivou a atividade missionária de Paulo, conforme que Colossenses 1, versos 27 a 29. Paulo declara a autoridade de Cristo em 3 formas. Ele declara, mostrando que Cristo é Senhor de toda a criação. Sua autoridade criativa abrange todo o universo material e espiritual. Capítulo 1, verso 16 fala assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Isso inclui os anjos, os planetas, enfim, tudo. Por isso, Cristo merece ser louvado ao invés dos anjos. Capítulo 2, verso 18 fala, ninguém vos domina a seu bel prazer com pretexto de humildade e cultos dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debaixo inchado na sua carnal compreensão. Além disso, não há motivo para temer os poderes espirituais, os demônios, e buscar a proteção deles, pois Cristo neutralizou o poder deles na cruz. Verso 15 de capítulo 2, se despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Como soberano e potente suficiente, Cristo não é apenas o Criador do universo, mas também ele preserva o universo. Versos 16 e 17, capítulo 1 de Colossenses fala, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, ou seja, mantêm-se juntos por ele. Então, em primeiro lugar, Cristo é Senhor de toda a criação. Em segundo lugar, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, é o superior na igreja como seu Criador e Salvador. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 1, verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele é a vida, ele é a líder, o líder da igreja, e a igreja somente deve submeter-se a ele, o Senhor Jesus Cristo. Eu sei, eu sou pastor, a minha obrigação é ensinar o rebanho de Deus como deve andar segundo a palavra de Deus. Mas a nossa autoridade absoluta não é eu,
mas é a santa palavra de Deus e o Senhor Jesus Cristo que guia a gente através dela. Os colossenses devem permanecer enraizados no Senhor Jesus Cristo, ao invés de se encantarem com especulações e tradições vazias dos homens. Enraizados. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ação de graças, e não encantados. A Bíblia fala de novo, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e aumenta de Deus. Então, já vimos como o Senhor é Senhor de toda a criação. Vimos que o Senhor é superior na igreja como seu Criador e Salvador, como sua cabeça. Em terceiro lugar, e vamos terminar com isso, em terceiro lugar, Jesus é supremo na salvação da alma. Verso 8 de capítulo 3 fala: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não é grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Ele transformou a pessoa incrédula em ser uma pessoa que tem Cristo como seu Salvador. Ele transportou a pessoa da família do Satanás para ser da família de Deus. Ele transformou os cristãos em uma única família, onde os membros são iguais em perdão e em adoção. Ele importa com os seus em primeiro e último lugar, enfim, ele importa conosco em tudo. Portanto, contrário à heresia, não há qualificações ou exigências especiais para experienciar ou participar no privilégio de ser um filho de Deus, senão a colocação da sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E vamos terminar o estudo por hoje neste ponto, e vamos continuar na próxima oportunidade. Mas hoje, certifica que realmente você tem Cristo como seu Salvador. Certifique que Ele realmente transformou a sua vida. Certifique que você obedece a Ele como o Senhor da sua vida. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos que Tu és Deus. Tu és nosso Senhor. Nós te agradecemos que Jesus Cristo é Deus, Filho. Nós te agradecemos que a salvação oferecida pela graça, que nós não temos de fazer nada além de receber o dom gratuito, que é a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo, Pai, e queremos mais e mais te servir. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Então, é isso aí. Então, até a próxima vez aqui para estudar a palavra de Deus.
Deus te abençoe.